Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus e nesse canal eu trago vídeos sobre reflexões, pensamentos, estudos, tudo com base na minha experiência de vida como empresário, com viagens, relacionamentos. E no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto muito interessante que eu consegui absorver em um livro que se chama Como Praticar o Caminho para uma Vida Repleta de Sentido, que é um livro que tem como ensinamento, né, fundamentos budistas, embora eu não tenha nenhuma religião, eu gosto muito de estudar sobre espiritualidade. E esse livro traz em um capítulo um assunto muito interessante, que é a questão do egoísmo. E eu refleti bastante sobre essa leitura e também fiz conexões com coisas que eu já estudei, com experiências de vida, emaranhei tudo isso dentro de uma linha de pensamento e eu quero compartilhar aqui com você no vídeo de hoje. Então, se esse assunto faz sentido para você, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, porque isso nos ajuda a crescer e espalhar essa mensagem para outras pessoas. Então, vamos lá. Quando eu li a respeito desse tópico dentro desse livro, que é onde o autor exprime um pouco a relação entre o egoísmo e como isso impacta diretamente na nossa vida, né? Como esse tópico impacta diretamente na nossa vida, eu fiquei muito reflexivo sobre isso e confesso que criou uma conexão muito grande com aquilo que eu acredito e que eu venho praticando e que vem me fazendo bem. E esse tópico de egoísmo, tem muita gente que entende ele como um lado pejorativo da coisa, né? No sentido de uma pessoa que só pensa nela e que, é, enfim, ela vive naquele mundo dela e não se importa com as outras pessoas. Mas a realidade é que a gente pode expandir um pouco esse conceito de egoísmo e levar ele por outros aspectos, por outras vertentes. E é justamente isso que eu quero trazer no vídeo de hoje para vocês. Quando eu comecei a minha jornada de autodesenvolvimento, de leitura, isso com os meus 17, 18 anos, estava ali no final do ensino médio, e eu lia bastante sobre muitos assuntos, e de lá para cá, né, hoje eu tenho 26, é, a leitura sempre foi fundamental, justamente para conectar essas ideias, enfim, sempre foi algo que eu gostei de fazer. E durante esse período eu sempre tive muitas fases, digamos assim, né, de transitar por algumas linhas de pensamento. E eu acho que isso faz parte da nossa jornada, conforme a gente vai absorvendo conteúdo, conforme a gente vai conhecendo o mundo, né, de maneira geral, não só nos livros, mas também vivenciando experiências, a gente vai entendendo para onde que a gente quer ir. E isso vai cada vez mais se concretizando dentro da nossa essência, aquilo que a gente busca para a nossa vida. E o tópico de egoísmo, ele é muito importante dentro dessa narrativa de autodesenvolvimento, porque se for parar para pensar, o que nos trouxe até os dias de hoje como humanidade foi o egoísmo, né? Se não fosse o egoísmo, muito provavelmente nós não existiríamos, porque o molde da sociedade, como ela se apresenta, né, na nossa atualidade, e como nós nos desenvolvemos como espécie humana, ela veio através da seletividade, de entender o que era importante para a nossa sobrevivência e, a partir disso, meio que excluir, digamos que de modo simplório, né, explicando de modo simplório, excluir aquilo que não nos ajudava na sobrevivência. E isso, ao longo do tempo, foi se perpetuando e nós somos quem nós somos hoje, muito por conta do egoísmo. Tem um livro muito interessante que traz isso do ponto de vista científico, que é o livro O Gênio Egoísta. Super recomendo essa leitura para você que quer se aprofundar mais nesse tópico, mas não é o objetivo desse vídeo. Eu não quero entrar nesse lado científico, eu quero priorizar mais o pensamento por trás do egoísmo e como que você pode usar isso ao seu favor no sentido de se autodesenvolver. Mas voltando aqui para a nossa linha de raciocínio. E é muito comum que nesse meio, nessa nossa jornada de autodesenvolvimento, a gente vai entrando em linhas de pensamento onde nós podemos, até por falta de percepção e até por falta de autorreflexão, nos levarmos para uma linha muito extrema e isso faz com que nós percamos nossa identidade. E onde que entra o egoísmo dentro desse contexto? O egoísmo, ele exerce um papel de preservação da nossa essência.
Como assim, Matheus? Eu vou te explicar melhor. Quando a gente deseja algo na nossa vida, quando a gente escolhe a nossa filosofia de vida, digamos assim, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, enfim, para todas as áreas da nossa vida, nós acabamos criando, digamos que, um repertório cultural, comportamental, através de livros, experiências, e esse repertório é, é o que nós somos. Representa aquilo que nós conseguimos absorver durante a nossa caminhada. E automaticamente nós vamos criando moldes de comportamento que se adaptam para aquilo que nós absorvemos durante essa jornada. E acontece que a nossa espécie humana, ela prioriza a busca da felicidade e a esquiva do sofrimento. Isso é quem nós somos. Todos os seres humanos buscam isso, né? A esquiva do sofrimento e a busca da felicidade. E quando nós vamos parar para analisar esse aspecto de busca de felicidade e esquiva do sofrimento, nós vamos entendendo a raiz dos nossos comportamentos e das nossas ações, e isso nos leva a acreditar que absolutamente tudo que nós fazemos é em prol de nos sentirmos melhor, de buscar essa felicidade, né, como essência humana. Então, assim, o egoísmo, o sábio egoísta, digamos assim, né, esse conceito de ser sabiamente egoísta reside justamente nesse aspecto, de você criar uma realidade, de você se posicionar no mundo de uma forma com que você consiga receber exatamente tudo aquilo que você precisa para ter uma vida plena, digamos assim, para você ir atrás dessa tal da felicidade, que é o que nós buscamos no fundo. Então, é muito benéfico nós nos entendermos a fundo a respeito desse tópico e colocar em prática e praticar esse aspecto do egoísmo sábio na nossa vida, porque é isso que vai preservar a nossa essência e é isso que vai fazer nos desenvolvermos e nós temos uma bússola, digamos assim, para onde nós queremos ir. Então, esse pensamento, essa linha de pensamento do egoísmo, ela se conecta com diversos personagens e diversas religiões até, porque se a gente for ver, por exemplo, Buda tem muito o aspecto de buscar a iluminação, né, que vem muito por conta de exercer o altruísmo. Jesus também, de forma parecida, trouxe esse aspecto, né, de amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós vemos digamos, uma estrutura invisível que rege esses comportamentos éticos, esses pensamentos, e isso me faz acreditar que nós temos a capacidade de aprender com esses grandes pensadores, com essas grandes filosofias, com essas grandes religiões e incorporar isso na nossa vida de maneira a nos beneficiar, e isso consequentemente vai respingar nas pessoas à nossa volta, nas pessoas pelas quais nós nos relacionamos, no nosso trabalho, enfim, na nossa saúde. Então, o egoísmo ele surge de um movimento interno, esse movimento de autoconstrução, de entender que, poxa, a felicidade para mim é uma busca, como instinto humano. Então, o que eu tenho que fazer para praticar a felicidade? E aí entra conceitos morais e éticos que você vai construindo, e isso é um caminho muito individual. Mas nós podemos ser mais práticos aqui e trazer exemplos. Então, se você quer, por exemplo, ser respeitado, se você quer receber amor, se você quer receber compaixão, nada mais fácil do que você fornecer isso ao mundo também, fornecer isso com outras pessoas. E aí você faz isso não no movimento de espera, né? Mas no movimento de que você está praticando aquilo e isso te faz bem, e por fazer bem é porque você faz isso, entendeu? É o motivo de você fazer isso. Então, acaba que é um movimento de dentro para fora. E, cara, isso é muito forte. É muito forte, porque se nós não temos essa sustentação interna, se nós não temos esses valores enraizados, se nós não temos essas raízes bem formadas, a gente fica muito vulnerável às situações, a gente fica muito reativo às coisas.
isso nos prejudica muito o nosso autodesenvolvimento, prejudica muito a nossa busca pelo propósito e principalmente a nossa percepção sobre o mundo. Porque quando nós não temos essas raízes, esses valores bem formulados internamente, a gente não tem como se fosse a nossa fortaleza, nós não temos o alicerce. Imagina, não existe uma casa, uma estrutura sem alicerce. Toda construção, ela começa pelo alicerce. E é isso que é importante nós entendermos, que todo movimento que nós vamos fazer para o mundo é um movimento egoísta, mas é sábio, porque nós fazemos isso porque nos faz bem e isso nos leva nessa busca da felicidade. Entende esse movimento? Entende essa dinâmica? E quando a gente consegue ter uma compreensão disso, acaba se tornando uma ferramenta muito poderosa, uma percepção muito poderosa para criar valores cada vez mais e conseguir absorver coisas boas e conseguir formular quem nós somos e construir melhor esse alicerce. E aí todas as situações externas, elas acabam sendo meros acasos, e isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa fria, isso não quer dizer que você não vai reagir, que você não vai ter sentimentos perante os acontecimentos que aconteçam na sua vida. Mas isso quer dizer que independente do que aconteça, você sabe quem você é e você sabe para onde que você quer ir. E isso é suficientemente forte para não deixar com que você caia numa ruína. Entende? Então, assim, eu vejo que quando a gente não tem esse alicerce bem construído, nós acabamos meio que transportando essa responsabilidade para outras coisas. E é aí que acontece a raiz de todos os problemas, principalmente os emocionais. A questão da dependência emocional dentro de um relacionamento, a questão da autossabotagem dentro do assunto de profissões, dentro do assunto de profissional. Enfim, a gente enxerga que todas as raízes ruins que existem, todos os pensamentos, todas as emoções, todos os problemas que existem, muitas das vezes eles foram criados porque nós não temos essa estrutura interna. Que nós não temos esse alicerce construído. Entende? Então, quando a gente começa a enxergar esse conceito de egoísmo sábio dentro da nossa vida, fica muito mais fácil de lidar com as situações. Ah, fulano terminou comigo. Ok. Isso vai me deixar triste? Você era uma pessoa importante na minha vida? É claro que vai me deixar triste. Poxa, eu não tenho como contornar esse sentimento, mas eu sei para onde eu tô indo. Eu sei o que eu quero para minha vida. E isso não vai me fazer entrar no fundo do poço. Não vai me fazer desviar a rota, porque a rota ela já estava sendo construída. Entende? Acho que esse é o ponto. Aconteceu algo, quebrei, perdi tudo, fali. Mas se eu tenho essa força interna, se eu tenho essa fortaleza construída, cara, eu sei que eu tenho capacidade de construir tudo novamente e de forma mais sólida. Então eu não vou deixar isso me abalar. E tudo isso foi construído a partir de um movimento egoísta, mas de maneira sábia. Porque você olhou para dentro de você mesmo, construiu esses valores, construiu esse alicerce, construiu essas raízes e transportou isso para o mundo. E olha que massa, cara, porque a partir do momento que você tem essa construção interna, que você tem esses valores, você consegue ajudar mais pessoas. E esse movimento de ajudar, mais uma vez, como eu falei anteriormente, ele não é feito para você esperar algo em troca, mas ele é feito de maneira genuína, porque isso te faz bem. Isso preserva a sua essência. Isso faz parte do seu vetor de realização. Entende o quanto isso é poderoso? E aí você para de ficar se lamentando, e você para de ficar com murmuração, e você para de fazer generalizações. Porque você entende que o único caminho que você tem para trilhar nessa vida é o caminho que você desenhou.
e que você tem muito bem claro, porque isso faz parte de quem você é. E tudo que acontece externamente, você acaba sendo mais, digamos assim, você acaba lidando melhor com essas coisas, porque você sabe para onde você está indo. E pelo contrário, se você não tem isso muito bem estabelecido na sua vida, qualquer movimento externo mexe com a sua estrutura, porque você não tem alicerce. E aí você cai. E aí você entra em murmuração. E aí você começa a fazer divagações sobre a vida. Que nós somos condicionados, que existe uma cultura que oprime, que não sei. Você percebe que são divagações, que são movimentos de autossabotagem, que eles não existem, dê nomes, ok, se existe isso, se existe esse movimento lutando contra você, me fala quem é, qual que é o nome disso, qual que é o nome dessa pessoa, tem CPF? Ou é só um pensamento seu? Cara, eu acho que essa forma de enxergar o egoísmo pode nos trazer muito combustível, digamos assim, para que nós tenhamos bem claro que nós queremos e prosseguir em frente, independente dos eventos externos. E não é um movimento, como eu falei para você anteriormente, não é um movimento de frieza, não é. É um movimento de autocompaixão. Porque quando você preserva essa fortaleza interna, você consegue ser mais forte. E quando você tem essa fortaleza muito bem estruturada, o mundo já não é um lugar perigoso. Porque você se tornou forte, você se tornou essa fortaleza, entende? E aí você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Você começa a procurar oportunidades em momentos adversos e toda a sua estrutura mental ela é condicionada para te elevar. Ela é condicionada para fazer você uma pessoa melhor. Entende? Então, assim, talvez eu tenha entrado em algumas divagações e não tem problema. Eu acho que o objetivo desses vídeos mesmo é trazer reflexão, não é trazer respostas, mas despertar algo em você que está vendo. E eu acho que é muito importante a gente fazer esse movimento de ser um sábio egoísta, porque isso certamente nos faz pessoas com maiores propósitos, maiores realizações. Então é isso, pessoal. Acho que o vídeo de hoje eu quis trazer muito desse aspecto do conceito, né, de ser um sábio egoísta, mas ao mesmo tempo correlacionar isso com estrutura interna, com construção de valores e como isso se reflete para o mundo e, consequentemente, nos seus resultados da vida. Se fez sentido para você, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e deixe um comentário, me diz o que você achou desse conteúdo. É muito importante ter esse feedback para a gente ir adequando e fazendo as melhorias necessárias. Beleza? Então é isso. Até a próxima.